Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica destinada a alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje é a nossa penúltima aula desse módulo de massa variável, pessoal. Hoje vamos discutir e resolver um interessante problema, e um problema não simples, não trivial, que envolve o movimento de um sistema de massa variável cuja velocidade de saída não é constante, pessoal, tá certo? Eu vou me basear num artigo do American Journal of Physics de 86, tá bom? Que é o Problem Torricelli's Rocket, tá certo? Que é o problema, o foguete de Torricelli. Foguete aqui, pessoal, entre aspas. Por quê? Porque é um sistema bastante simples, na verdade, que nada mais é do que o movimento, a gente vai analisar o movimento, de um reservatório, tá certo? Imagina aqui um reservatório que contém aberto, extremidade aberta, contém uma certa quantidade de água, tá bom? E aqui, existe um orifício, tá certo? Um tubo, um caninho, por onde essa água vai, então, sair, tá certo? Vai ser ejetada, com uma velocidade que eu vou chamar de U. E vocês sabem, da experiência, que à medida que o nível dessa água vai diminuindo, vamos chamar esse nível aqui de H minúsculo, O nível inicial era H maiúsculo. À medida que o nível da água vai diminuindo, essa velocidade de saída, pessoal, ela vai também diminuindo, tá certo? E nós queremos, então, analisar o movimento, desse reservatório à medida que o tempo passa, tá bom? Então é um problema que não é simples, tá? Nas videoaulas passadas, a gente estudou, por exemplo, nós vimos o movimento do foguete, No problema do foguete, o que a gente considerou lá? Nós consideramos que a velocidade de saída, de ejeção dos gases, que se eu não me engano nós chamamos de U, ela era constante, E qual que era a equação de movimento do foguete? Era mdv dt, tá certo? Massa vezes aceleração, Isso era igual à velocidade, de saída desses gases em relação ao foguete, vezes esse d. Lembrem que esse d era a taxa, de variação da massa no tempo, menos o peso do foguete, m vezes g. Essa é a famosa equação do foguete. Se você integrar essa equação, bastante simples, integrar essa equação, você acha a velocidade que é dada, então, por esta expressão, mais o logaritmo natural da massa de d, que é a taxa de variação da massa no tempo, quantidade de combustível queimado por segundo, e sobre m0, que é a massa inicial, menos d. Essa, então, é a expressão que dá a velocidade do foguete, em função do tempo, ou de qualquer objeto, qualquer sistema, cuja velocidade é constante, pessoal. Então, esse U aqui, nós admitimos ser constante, Aqui, esse problema já é diferente. Aqui, essa velocidade, ela não é constante. E aí que está a dificuldade desse problema, tá? Essa velocidade de saída, U não é mais constante, tá? É uma variável, ela é uma função do tempo. E a gente precisa descobrir antes quem é esse U, quem é essa função do tempo, Tá bom, pessoal? Bom, a gente hoje, vai então lidar aí com um problema que está na fronteira, entre a mecânica
clássica, né, dos sólidos e a mecânica dos fluidos. Eu vou começar lembrando vocês uma coisa muito rápida, né, que é a equação de Bernoulli e a equação da continuidade. Por quê? Porque nós vamos precisar obter essa velocidade aqui. A gente vai calcular essa velocidade U, né, a partir, tá certo, pessoal, das dimensões do reservatório, tá certo? Por exemplo, eu vou chamar de A1, tá bom? A área, né, aqui desse reservatório, como é um cilindro, tá certo? Vamos supor um cilindro, né? A gente tem uma área de seção circular, né, que é dado por πr1 ao quadrado, e aqui também a seção circular, tá? É a área desse duto, né, desse cano, eu vou chamar de A2, tá? Cuja área é πr2 ao quadrado, tá bom? Bom, nós vamos, claro, fazer várias simplificações, tá certo? Nesse escoamento, né? Isso aqui se trata de um escoamento. A gente, claro, vai tratar o escoamento laminar, tá bom? E nós vamos considerar o fluido, né, incompressível, invícido, isto é, não tem viscosidade. A gente vai desprezar as perdas por atrito, né? As perdas internas no fluido por atrito, por viscosidade. E também é um fluido aí irrotacional, tá certo? Então, a gente tá aí no limite, no regime laminar, tá bom? E sem viscosidade, sem rotação, incompressível, que são as condições nas quais a equação de Bernoulli, pessoal, ela vale. Vamos lembrar que a equação de Bernoulli, a pressão no ponto 1, mais a densidade do fluido, a aceleração da gravidade, vezes a posição desse ponto 1, mais metade da densidade, velocidade do fluido no ponto 1 ao quadrado, isso é igual a pressão no ponto 2, mais densidade, aceleração da gravidade, posição do ponto 2, mais metade da densidade, velocidade do fluido no ponto 2 ao quadrado, tá bom? E além da equação de Bernoulli, eu gostaria de lembrar para vocês a equação da continuidade, né? Que diz que a área, tá certo? A1 multiplicada pela velocidade do fluido, V1, isso é igual à área A2 vezes a velocidade do fluido, V2, tá? Isso aí tem a ver com a conservação da vazão, né, pessoal? A área vezes a velocidade, isso é a vazão, tá certo? Tem a ver com a vazão, né, do fluido. Para essas condições ela se conserva, né? É diferente, por exemplo, da água numa mangueira, né? Quando você estreita lá a área da mangueira, né, a velocidade aumenta, tá certo? Mas ali não há conservação de vazão, né? E existem perdas internas, tem viscosidade. Então é uma situação que eu não posso, né, na verdade, aplicar a equação de Bernoulli, tá bom? Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu gostaria de obter para vocês, né, a velocidade U, que é a velocidade de saída dessa água aqui, tá certo? Considerando todas essas condições especiais que eu falei para vocês, né? A equação de Bernoulli, ela é válida sob condições muito especiais. Na prática, né, isso não acontece, na verdade, né? Vai ter bastante erros, tá certo? Se você utilizar, né, os resultados, tá bom? Ou então se você fizer esse experimento em condições muito especiais, né? Muito bem, vamos lá, vamos escolher aqui 2 pontos do meu fluido, né? Ainda nós vamos ter um curso, tá, pessoal, de mecânica de fluidos em breve, né? Ou não tão breve assim, porque ainda a gente precisa ver muitas outras coisas. Vou pegar aqui o ponto 1 e aqui, né, na saída, o ponto 2, tá bom? Eu vou colocar aqui o meu eixo, né? Vamos colocar aqui o meu eixo Y para cima, aqui é a origem, 0. Pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica, pressão no ponto 2 também é a pressão atmosférica. Então, como P1 é igual a P2, esses termos se cancelam, tá bom? ρg eu vou colocar em evidência, então vai ficar ρg vezes Y1, vou passar esse termo para o lado de cá, negativo, menos Y2, colocando ρg em evidência, mais metade da densidade do fluido, quase a densidade da água, velocidade
né, V1 ao quadrado, né, que é a velocidade desse ponto aqui. E isso é igual a metade da densidade multiplicada pela velocidade no ponto 2 ao quadrado. Notem que y1 menos y2, isso é o desnível h, né, entre os pontos 1 e 2. Então isso aqui vai ficar ρgh mais metade de ρ V1 ao quadrado, e isso é igual a metade de ρ vezes V2 ao quadrado. Tá legal, pessoal? O que a gente pode fazer aqui, né? Vamos já, então, utilizar aqui a equação da continuidade. Eu quero achar o meu U é o V2, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui o V2. Não, eu vou isolar o V1 em função de V2. Então, V1 é A2 sobre A1 multiplicado por V2, tá bom? E aqui eu vou substituir, então, vou multiplicar tudo por 2, tá bom? E dividir tudo por ρ. O ρ vai cancelar, vai ficar 2gh mais V1 ao quadrado, que é A2 ao quadrado sobre A1 ao quadrado, V2 ao quadrado, e isso é igual a V2 ao quadrado. Portanto, 2gh, isso é, o V2 eu já vou chamar de U, tá bom? Que é a velocidade de saída, né? U que multiplica 1 menos A2, pessoal, sobre A1. Já vamos usar o fato de que, como aqui eu vou considerar cilíndrico, né? Então, as seções são circulares. Então, por exemplo, A1, isso aqui vamos colocar assim, né, já, A2, aliás, esse termo aqui. Então, vai ficar πr ao quadrado, né, ao quadrado, então, π ao quadrado, R2 ao quadrado. Tá certo? Para evitar de ficar colocando R1, R2, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar essa área aqui de π R maiúsculo ao quadrado, né, para ficar mais fácil. E essa área aqui de π R minúsculo ao quadrado. Aí fica melhor, né, até para estar escrevendo. Então, πr ao quadrado, π ao quadrado, R quadrado, sobre π quadrado, R minúsculo, perdão, ao quadrado não. Ao quadrado está ao quadrado novamente. Então, está elevado à quarta potência, né? Aqui ao quadrado. Agora sim. Bom, os π quadrados vão cancelar e, portanto, pessoal, o meu U, né, que é a velocidade, então a velocidade de saída, ela pode ser expressa como sendo raiz de 2gh sobre 1 menos R à quarta sobre R minúsculo à quarta. Está aí, na verdade, a relação, né, a equação que me dá a velocidade de saída correta. Tá bom, pessoal? Na verdade, isso aí é chamado de lei de Torricelli, né? Na verdade, eu poderia fazer simplesmente raiz de 2gh. Quando deixa-me ver aqui se isso aí está correto mesmo. Deixa eu ver o que eu esqueci aqui. Menos o A2, pessoal. Perdão, aqui eu fiz um erro, né? Na verdade, o A2 ele é o πr minúsculo ao quadrado. Aqui está o contrário, né? Agora que eu notei esse erro. Aqui, na verdade, é π ao quadrado R minúsculo à quarta sobre π quadrado R maiúsculo à quarta. Agora sim. Os π's cancelam e aí vai ficar o contrário, né? R minúsculo à quarta sobre R minúsculo maiúsculo à quarta. Agora sim. Bom, o que acontece, né? Se o furo aqui, né? Se o lugar de saída da água fosse muito pequeno, ou seja, quando o R minúsculo, quando o raio
né, da região em que a água está saindo é muito menor, pessoal, do que o raio, né, da seção transversal do reservatório, isso aqui vai a zero, tá certo? Então aqui vai ficar 1, ou seja, fica a raiz de 2 de H simplesmente. Mas na prática, né, quando o furo ele tem uma área aí que não é desprezível, né, considerável, e aí então eu preciso corrigir, né, utilizando essa fórmula aqui. E aí a gente até poderia chamar de G', uma aceleração da gravidade efetiva, né, chamando esse G sobre 1 menos R² sobre R maiúsculo a quarta, tá bom? E aí então a velocidade de saída, ela pode ser expressa como raiz de 2G', tá? Onde esse G' é uma aceleração gravitacional efetiva, né? Que é dada pela aceleração da gravidade sobre 1 menos a razão entre as quartas potências dos raios da seção por onde a água sai, né, pelo raio da seção do reservatório. Tá bom, pessoal? Então isso aqui é uma rápida digressão que eu fiz aí da mecânica de fluidos, tá? Eu poderia simplesmente já começar nessa aula a partir desse resultado, mas eu gostaria, né, eu quis lembrá-los da aplicação dessa equação. Tá tudo bem? Muito bem, então feito isso, agora nós podemos obter, né, a relação, nós podemos obter a equação que permite o cálculo da massa em função do tempo, né? E a gente vai obter essa relação agora, pessoal. Vamos fazer esse cálculo aqui então. Isso aqui eu já posso apagar. Então, olha só, meu interesse, então, é calcular aí a derivada, né, da massa com respeito ao tempo. Eu estou interessado em saber como que varia a massa, tá certo, desse sistema, né, em função do tempo, tá bom, pessoal? Bom, e aqui a gente vai lembrar algumas coisinhas, né? Como que eu faço esse cálculo? Notem o seguinte... dm, né? Pega uma massa aí infinitesimal dm. Essa massa dm é a densidade vezes o quê? Vezes o volume, tá certo? dm é ρ dv, né? A massa vezes a diferencial do volume. E o que é o volume, pessoal? De líquido, né? De água dentro desse reservatório. Ora, é a área, tá certo? É a área da seção, né, desse reservatório multiplicado pelo dx. Isso aqui a gente pode escrever como sendo ρ vezes a área, né, que é π. Cuidado, pessoal, que área que é essa? Né? Vocês podem estar confusos. A gente tá interessado na taxa de variação da massa com o tempo, e qual área é responsável por essa variação, né, de massa? É a área A1 ou é a área A2? É claro que é a área da região, né, por onde está saindo essa massa, tá certo? Então é essa área que eu tenho que considerar, né, que é πr ao quadrado multiplicado pelo quem? Por um dx, né? Porque o volume é a área vezes o comprimento. O comprimento aqui é um dx nessa região, né? Tá certo? Eu vou chamar de um dx. E aí então o dm dt, meus queridos, vai ficar assim, ó. dm dt igual a ρ πr² dx dt. Mais dx dt é a velocidade, não é isso? É a velocidade de saída da água, U. E mais ainda, essa derivada da massa com o tempo, a massa diminui, tá certo? Então a derivada tem que ser negativa, não é isso? Então isso aqui dá menos ρ πr² vezes U, tá certo? Está aí a relação, então, a taxa de variação temporal da massa, né, desse reservatório em função da velocidade. Mas ainda eu não quero em função da velocidade. Eu quero essa massa em função do tempo, tá bom? Vamos antes substituir ali o nosso U, que nós já conhecemos, né?
Então, menos ρ π r quadrado vezes raiz de 2g' vezes h. Tá? Lembrem que o g', não esqueçam que é dado por esta expressão que aí está. Muito bem, e agora então o que a gente pode fazer? A gente deve, integrar, tá bom, pessoal? A gente vai integrar esta equação, diferencial aí, tá certo? Bom, mais uma coisinha também, pessoal, que a gente não pode esquecer aqui é o seguinte, o nível H da água, né? Esse nível da água está relacionado com a massa. Por quê? Vamos colocar aqui, ó. Qual que é a massa inicial? A massa inicial de água que eu tenho é a densidade da água vezes o que? O volume, que é πr² vezes h, tá legal? O volume é o volume desse cilindro, A área da base, que é πr², vezes a altura, aqui h maiúsculo inicial. E a massa no instante posterior é a densidade vezes o volume, É πr² vezes h. Aqui é o h minúsculo agora, tá certo? O volume aí num instante de tempo posterior, Então, pessoal, como eu vou integrar essa equação, esse h aqui, tá? Eu não posso deixá-lo, assim como está. Eu devo expressá-lo em função da massa, tá bom? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar menos ρ πr² raiz de 2g', e aí notem que o h ele é m sobre πr². Eu vou colocar assim, ó, 1 sobre ρ πr², e aí esse m eu vou colocar ele numa outra raiz, porque depois vai ficar mais fácil para a gente integrar isso aí, tá bom? Tá ótimo, pessoal? Bom, eu posso tirar esse r² da raiz, Então fica r minúsculo ao quadrado sobre r maiúsculo. E esse ρ e esse π eu posso colocar dentro da raiz quadrada, como ρ² π², que vai cancelar esse ρ π aqui e vai ficar um ρ vezes π em cima, Então a minha derivada da massa em função do tempo, eu vou escrever como sendo menos r minúsculo ao quadrado sobre r, raiz de 2g' vezes π vezes ρ, multiplicado ainda pela raiz quadrada da massa, tá bom? Tudo ok. Então, agora, o que a gente deve fazer? Devemos integrar, esta equação, tá bom? Equação imediata, para integrar, basta separar as variáveis. Do lado esquerdo eu só vou deixar em função da massa, Então essa raiz de m eu passo dividindo e esse dt eu passo aqui multiplicando. Esses termos, pessoal, não dependem do tempo, então eu posso deixá-lo fora da integral, Já integro ambos os lados. Integral de 0 até t, em m eu vou de um m0 até um m, Onde m0 é dado por ρ πr² h maiúsculo. Ambas as integrais são bastante elementares, tá bom? Essa integral aqui é a mesma coisa que a integral de m a menos meio dm, tá certo? E isso aqui é igual a m elevado a meio sobre meio, Ou seja, 2 raiz de m, tá certo? De m0 até m, isso vai ficar, então, 2 raiz de m menos raiz de m0, isso é igual a menos r² sobre r maiúsculo, raiz de 2g' π vezes ρ vezes o tempo t. Muito bem.
olha só, pessoal, eu vou passar esse 2 dividindo então, né? E eu vou dar um nome para esse negócio aqui, tá? Eu vou chamar de K, né? Uma constante, tá certo? Que é o seguinte, vai ficar assim, ó. Então vai ficar raiz de m menos raiz de m0, tá? E aqui nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter menos um k, que é uma constante, vezes o tempo t. Quem que é esse k? É todo esse termo dividido por 2, tá? Esse 2 aqui, né, embaixo, eu coloco ele dentro da raiz como 4, aí fica 2 sobre 4, que é 1 sobre 2, né? Então esse nosso k, tá? Não esqueçam que vai ser, então, menos r minúsculo ao quadrado sobre r maiúsculo, raiz, π, ρ, g' sobre 2, tá bom? Esse é o valor do K. E olha que interessante, achamos aí uma relação, né, entre a massa, pessoal, e o tempo. Só vamos passar esse menos raiz de m0 para cá e já vamos elevar ao quadrado, portanto, m igual a raiz de m0 menos k vezes t ao quadrado, tá certo? Esta é a relação, então, né, entre a massa do meu reservatório em função do tempo, tá certo? Ela diminui, né, com o passar do tempo, de acordo com essa relação aqui, que está ao quadrado, tá certo? E esse K é essa constante dada por esse valor aí, por esse resultado. A partir dessa expressão, nós podemos determinar em quanto tempo leva para o reservatório esvaziar, pessoal, tá certo? O reservatório se esvazia quando a massa final é igual a 0, né? Então, quando m igual a 0, você tem, então, raiz de m0 igual a k vezes t. Ou seja, o nosso t, então, vai ser raiz de m0 sobre K, tá? O tempo aí máximo, né? O tempo para o reservatório esvaziar, tá bom? Você pode expressar ele em termos das outras variáveis, né? Lembrando que M0 é dado por ρ π r quadrado H maiúsculo e esse K é dado por esse termo aí, tá legal? O K, ele é... Perdão, pessoal, aqui não tem menos, né? Aqui eu confundi, aqui o K ele é positivo, tá certo? E esse termo aqui, eu chamei ele de K, né? Sobre 2, tá? E aqui esse menos está aqui, tá legal? Então aqui o K ele é positivo, né? Porque daí senão daria um tempo negativo, né? Vamos só melhorar um pouquinho a expressão desse tempo. Vamos colocar aqui. Notem o seguinte, eu ainda posso expressar um pouco mais de detalhes, né? A expressão desse tempo máximo. Raiz de m0, que é ρ π r quadrado h, sobre k, pessoal. Quem que é k? Né? É r quadrado sobre r maiúsculo, raiz de π ρ g' sobre 2, tá bom? Bom, vamos colocar tudo dentro da mesma raiz, essas coisas. Vamos tirar esse r quadrado da raiz, tá legal? Então vai sair como r, né? E esse r aqui embaixo, ele vai para cima, multiplica, tá certo? Então vai ficar um r quadrado sobre r minúsculo ao quadrado, raiz quadrada. E aí notem que o ρ vezes π vai cancelar, esse 2 vai para cima, tá bom? Vai ficar 2h sobre g', tá certo? Muito bem, mas quem é g'? Vocês lembram da expressão do g'? Aceleração gravitacional efetiva que eu tinha escrito? Ela era g sobre 1 menos r a quarta sobre r maiúsculo a quarta, né? Não era isso?
Então aquilo ali a gente ainda pode escrever como sendo R maiúsculo ao quadrado sobre R minúsculo ao quadrado, raiz. Bom, dividir por G', né? Então, dividir por esse termo é multiplicar pelo inverso, pessoal. Então, aquele termo ali eu passo ali para cima, tá? Então, vai ficar 1 menos R4 sobre R maiúsculo à quarta, 2H sobre G. Legal? E agora, o que eu posso fazer? Eu posso passar esse R quadrado sobre R minúsculo ao quadrado para dentro dessa raiz, como R à quarta sobre R minúsculo à quarta. Então, R à quarta sobre R minúsculo à quarta vezes 1. Isso vai dar R à quarta sobre R minúsculo à quarta. Menos, aí esse termo, né? Vamos fazer assim, ó, R à quarta sobre R à quarta. Vezes esse termo, R à quarta, minúsculo à quarta sobre R maiúsculo à quarta. Isso aqui vai dar 1, pessoal. Tá legal? E aí fica menos 1. E aí vezes, então, 2H sobre G. Olha que expressão interessantíssima, né? E ela é, de fato, o tempo, né, para esvaziar qualquer reservatório. Claro, desde que, né, o fluido obedeça lá a equação de Bernoulli, tá certo, pessoal? Né? Então, tem várias condições aqui, né, para que isso aconteça, tá? Notem que raiz de 2H sobre G é o tempo para que uma partícula caia em queda livre, né, dessa altura H. E esse tempo é multiplicado pela raiz, né, da quarta potência do raio da seção do reservatório sobre a quarta potência do raio da região por onde o líquido escoa, né, é menos 1. Tá legal? Uma expressão bastante elegante, né, bastante bonita, tá, e bastante interessante. Pois bem, pessoal, então a partir de agora, o que a gente vai fazer? Então vamos analisar agora a dinâmica, né, desse sistema, tá certo? Muito bem, então olha só, já sabemos então a expressão da velocidade, né, a velocidade de saída ali da água, que é raiz de 2G'(H). Então os senhores observem que essa velocidade de saída, ela não é constante, ela depende do nível H, vai diminuindo, né, com o passar do tempo. A massa aqui, tá certo? Ela é uma função do tempo. E, portanto, como que vão ficar, então, a equação, né, da velocidade e da posição desse meu sistema, tá legal? Muito bem, eu vou apagar isso aqui. Vamos organizar, pessoal, antes da gente continuar, os resultados que a gente obteve até agora. Então, eu obtive até agora, né, a velocidade U, raiz de 2G'(H), onde esse G', né, é dado por G sobre 1 menos R à quarta sobre R maiúsculo à quarta. Nós obtivemos também a função da massa, né, a dependência da massa em relação ao tempo, raiz de m0 menos k vezes t ao quadrado, onde esse k, que eu posso apagar, onde esse k é dado por r quadrado sobre r maiúsculo, raiz π G' sobre 2. Tá bom? E o último resultado interessante aqui é o tempo, né? Embora a gente não vai usar esse tempo, mas para ficar registrado, raiz R maiúsculo à quarta sobre R minúsculo à quarta menos 1 multiplicado por 2H sobre G. Pois bem, então agora a gente pode, né, recorrer à segunda lei de Newton para um sistema que está variando a massa, né? Nesse caso está perdendo massa,
E a gente então pode aí resolver a dinâmica desse problema, tá bom, pessoal? Então vamos lembrar lá. Então F igual a dp dt, né? Força é a derivada da quantidade de movimento no tempo, tá bom? Isso aqui é um sistema isolado, tá? A gente não vai considerar força de atrito, tá? Não tem forças externas atuando sobre o meu sistema. Então, o sistema é isolado, F igual a zero, tá legal? E, portanto, dp dt igual a zero. E aí, pessoal, aquela análise que a gente fez numas 3 ou 4 videoaulas atrás, né? Eu não vou deduzir aquele resultado de novo, que é a equação de movimento, né, para um foguete que se move aí com empuxo constante, né? Então, é o m dv dt mais o u, né, que é a velocidade de saída, vezes dm dt. E isso é igual a zero, né? Tá? Eu acredito que vocês lembrem desse resultado, tá? Isso aqui eu deduzi algumas videoaulas atrás. Se eu não me engano, foi na videoaula em que eu resolvo o movimento do depósito de areia, né, que se move sob uma força constante, pessoal. Lá, o que acontecia, né, naquele depósito? Aquele depósito, o que acontecia? Ele estava sujeito, né, a uma força constante e a taxa, né, o fluxo de vazão de areia, F minúsculo, ele era constante, tá bom? Então a diferença entre aquele problema e esse aqui é que lá ele estava sujeito a uma força, depois nós colocamos até atrito, né? E aqui a taxa, né, a vazão que ele perde massa era constante, e aí então a massa, né, diminuía linearmente, tá bom? Em função do tempo, né? Aqui a dependência da massa com o tempo não é linear, tá bom? É uma coisa mais complicada, tá certo? Então esse problema aqui, ele é bem diferente, né, desse outro aqui. Daquele lá, na verdade, né? Bom, pessoal, vamos lá. O que nós sabemos aqui? A gente sabe o U, quem é o U, né? E nós sabemos quem que é o dm dt, tá certo? O dm dt, ele era, a gente deveria ter colocado aqui, né? O dm dt, ele era menos ρ, π r minúsculo ao quadrado, vezes o U, né? O U é raiz de 2g' h, tá? Mas o h minúsculo é m sobre πr ao quadrado, tá certo? E aí a gente escreveu, então, isso como sendo menos ρ, ou melhor, eu poderia ter deixado aqui o dm dt também, menos r quadrado sobre r maiúsculo, raiz de 2π ρg' raiz de m, tá bom? Bom, então nós vamos ter que usar, né, essas informações aqui, tá legal? Vamos lá, eu vou então dividir, pessoal, aqui cuidado, tá? Aqui, ó, é massa vezes aceleração, né? Essa massa aqui, cuidado, ela é a massa do conjunto, né? Depósito mais água. Vamos chamar aí de M maiúsculo, a massa do depósito, mais a massa M minúsculo, tá certo? Da água, né? Que é dado, né, por esta relação aqui, tá certo? E aqui então vezes, né, dv dt, que é a taxa de variação da velocidade no tempo. Isso é igual a menos o dm dt, né? Então o u eu vou substituir já por menos raiz de 2g' h, e aqui o dm dt, tá? Eu vou substituir por isso aí, que é menos r quadrado sobre r maiúsculo, raiz de 2π ρg' raiz de m. Bom, eu vou passar, então eu vou dividir, né? Eu vou passar esse m mais m dividido, e aí eu tenho uma equação diferencial, né, para velocidade, e aí basta integrar essa equação
Aí o trabalho matemático, integrar essa equação para achar essa velocidade, tá bom? Em função do tempo. Aqui a equação dá para integrar tranquilamente. Então vai ficar menos raiz de 2G' sobre massa do depósito vazio mais a massa de água, né? Eu já vou, pessoal, substituir aqui, tá? Na verdade, eu tenho que deixar tudo em função de m, né? Então, esse h, eu já substituo. Eu faço o que eu fiz aqui. O h, ele é m sobre ρ pi r quadrado. Então, vai ficar menos 2G' m sobre ρ pi r quadrado sobre m maiúsculo mais m minúsculo, e aqui vezes menos r quadrado sobre r maiúsculo, raiz de 2π ρ g' raiz de m. Tá legal? Muito bem. Bom, vocês observem, né, que vai ter um raiz de m aqui, vezes essa raiz de m dá um raiz de m quadrado, que é m, tá? Notem também que esse π vezes ρ, que está embaixo, vai cancelar com esse π ρ aqui, tá? Aqui vai dar um raiz de 4, que é 2, o menos vai cancelar. Observem também que vou ter um r embaixo, que vai multiplicar por esse r, vai ficar um r quadrado, tá bom? Então vai ficar assim a nossa equação. dv dt. O g' também, pessoal, né? Esse 2G', tá certo? Ele vai sair da integral. Da integral não, da raiz quadrada, tá certo? Então vai ficar 2G' sobre... Bom, o π e o ρ cancelou. O r sai da raiz como r, que multiplica por esse r quadrado. E... aqui eu também tenho um r minúsculo ao quadrado. Aqui eu vou ter um m, né? Esse m, pessoal, eu já posso substituí-lo em função do tempo aqui, ó, tá? Então, o m é raiz, né, de m0 menos k vezes t ao quadrado. Sobre massa do depósito vazio mais a massa m, né? Vamos colocar assim, raiz de m0 menos kt ao quadrado. Tá bom? Esta, então, é a equação, né, que eu devo integrar, tá certo? Eu tenho que integrar agora isso aqui, né? Separação de variável, dá para separar tranquilamente. O problema é a integral, né? Integração disso aí, pessoal. Né, e no tempo. Né? Notem que aqui eu tenho um termo, tá? Tá ao quadrado, né? Aqui eu tenho uma soma, né, de uma constante com uma função do tempo. Então isso aí, essa integral, ela é facilmente resolvida fazendo uma mudança de variável. Vamos chamar esse termo entre parênteses raiz de m0 menos k vezes t, tá bom? De z, né? Vamos fazer essa mudança de variável. Então o z vai ser raiz de m0 menos k vezes t. Isso significa então que o nosso dz é menos k vezes dt, tá legal? Cuidado que aqui eu tenho dv dt, né? dv dt, mas aqui eu devo usar a regra da cadeia, pois z depende do tempo. Então isso aqui é a mesma coisa que dv dz, dz dt, tá legal? dz dt é menos k, então o nosso dv dt a gente vai substituir por menos k dv dz. E aí, então, eu integro, né, a velocidade em função de z. Vai ficar muito mais fácil, não em função de t, tá bom?
Então isso aqui vai ficar o seguinte, pessoal, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui. E eu vou ter que apagar algumas coisas, né? Depois, porque senão a gente não vai ter espaço. Então o nosso dv/dt eu vou substituir por menos k, que é essa constante aqui, tá? Que a gente não pode perdê-la, né, de vista, vezes dv/dz. Isso é igual a 2g' r quadrado sobre r maiúsculo ao quadrado, que multiplica, então, z ao quadrado sobre m mais z quadrado. Tá legal? Muito bem. Agora sim a gente pode, então, separar as variáveis, né? Aqui, pessoal, eu vou passar esse k, né? Esse menos k dividindo e já vou usar a expressão do k, né? Que tá aqui, para simplificar essas coisas aqui. Tá legal? Mas vou fazer passo a passo, tá? Para a gente não se perder. Bom, então nós vamos ter o seguinte. Vamos antes dividir aí por menos k, tá? Antes da gente separar as variáveis. Então vai ficar menos 2g' r quadrado sobre r maiúsculo ao quadrado sobre k, pessoal. Quem que é k? K é R2 sobre r maiúsculo raiz de πρ g' sobre 2, tá bom? Vezes z quadrado sobre m mais z quadrado. Vou só melhorar um pouco isso aqui, tá certo? O r quadrado cancela, esse r vai para cima, né? Divide por r quadrado, vai ficar 1 sobre r embaixo, o r embaixo, tá legal? O que mais dá pra gente fazer? A gente pode colocar, vamos fazer assim, vamos fazer por partes, menos 2g' sobre r, tá certo? Raiz de 2 sobre πρ g' z quadrado sobre m mais z quadrado. Eu posso colocar esse 2 dentro, né? Se quiser, ou eu deixo fora mesmo. Esse g quadrado, esse g' eu passo para dentro como g quadrado, cancela esse aqui. Então, pessoal, eu posso escrever isso assim, ó. Vai ficar menos 2, né? Menos 2 sobre r. Raiz, aí esse 2, g'. O π ficou embaixo, né? Certo? π ficou embaixo. E aí o nosso z quadrado sobre m mais z quadrado. Agora sim a gente pode então separar essas variáveis e integrar já. Então isso aqui vai ficar dv igual a menos 2 sobre r maiúsculo, raiz de 2g' sobre π vezes ρ, z quadrado sobre m mais z quadrado dz. E agora então eu posso integrar isso, integrar de 0 até v. Esse termo aqui não depende de z, né? É constante, fica fora da integral. Cuidado, pessoal, que aqui a integral em z, ela não é de 0 até z, tá bom? Por quê, né? Porque quando o v é 0, o tempo é t0. Mas quando t é 0, o z não é igual a 0. O z é raiz de m0, tá? Então a minha integral, cuidado, ela vai de um z0, que na verdade é o raiz de m0, até um z, né? Um z arbitrário, tá bom? Bom, e essa integral, né? Agora o meu problema aqui é um problema de matemática, de cálculo, né? Eu preciso resolver essa integral, tá certo? E essa integral, pessoal, é daquelas que eu faço um truquezinho antes, né? Antes de ter uma integral tabelada, né?
Eu vou apagar essas coisas aqui. Então, notem o seguinte. Esse termo, né, que está no integrando, integral de z0 até z quadrado sobre m mais z quadrado dz. Isso aqui eu posso escrever como sendo integral de z0 até z, 1, tá bom? Eu posso simplificar isso, né? Eu posso colocar 1 mais, ou melhor, 1 menos 1 sobre m mais z quadrado, né? Não. 1 menos m, né? Aqui é m, aqui tem que ser m. Porque m mais z quadrado menos m dá o z quadrado. Então, isso aqui. Vezes dz. Bom, aqui eu posso separar em duas integrais, né? Integral de 1 dz é z. E aqui, pessoal, eu tenho menos a integral de m sobre m mais z quadrado. Essa integral ela é uma integral simples, é uma integral tabelada. Né? Quando eu tenho esse integral de a sobre a mais z quadrado dz. Né? Se fosse integral de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, essa integral, todos vocês sabem, é o arco tangente, né? O resultado é o arco tangente, tá? Porque a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Mas aqui eu não tenho 1, né? Aqui eu tenho um m. E esse m, ele precisa estar, esse termo precisa estar ao quadrado, né? Então, na verdade, o que eu posso ter aí é o seguinte, eu posso ter assim, ó, raiz de m ao quadrado mais z quadrado, né? Aí sim, aí ficaria certo. Então, aí pela regra, por uma simples substituição de variável, eu concluo que essa integral aqui, ela vai ser, né, 1 sobre raiz de m vezes o arco tangente de z sobre raiz de m. Tá bom, pessoal? Esse vai ser o resultado aí dessa integral, tá? Muito bem. Vamos só apagar essas coisas aqui. Eu também vou apagar isso aqui. Então, nós vamos ficar com o seguinte, olha só. Primeiro eu vou fazer essa integral, tá? Eu não deveria ter apagado aqui embaixo. Depois eu copio para vocês de novo. Então, isso aqui vai ficar integral, né? Então, isso aqui vai ficar z, tá? Menos, aí já substituindo aqui os limites, pessoal, superior e inferior, eu vou ter, então, z, né? Menos raiz de m, arco tangente de z sobre raiz de m. Esse é o resultado dessa integral. Aí tem que descontar o limite inferior, né? Menos z0, menos com menos vai ficar mais raiz de m, arco tangente de z0 sobre raiz de m, tá bom? Depois, né, a gente deve lembrar que esse z0 é quando t igual a zero, ou seja, o z0 é a raiz de m0, tá legal? Muito bem, então vamos lá. Bom, aqui, pessoal, tinha integral de dv, né, que era v, então, de 0 até v é v, tá? E aí, o termo que estava aqui era o seguinte, era menos, né, eu vou copiar aqui para vocês, 2 sobre r, raiz 2g' sobre π vezes ρ, e aí a integral. Essa integral na verdade, eu só fiz essa integral aqui, né? Não,
Essa integral aqui já é esse resultado já é o total, né? Já está tudo aí. Muito bem. Então, olha só, agora a gente volta para as variáveis originais, né? Quem que é o z? O z é raiz de m0 menos kt, tá legal? Aí, menos z0, pessoal. Quem que é o z0? É a raiz de m0. Então, raiz de m0 menos raiz de m0, vai cancelar. Vai sobrar um menos kt. Esse menos, eu já vou multiplicar tudo por menos 1, tá? Para eliminar esse menos dali. E aqui, então, vai ficar k vezes t. Esse termo aqui vai ficar positivo, né? Mais raiz de m maiúsculo, vezes o arco tangente de z, né? Agora eu volto para a variável original, que é raiz de m0 menos k vezes t, sobre raiz da massa do depósito vazio, né? O z0 eu já levei em consideração. E aqui mais, aqui eu já posso apagar, mais raiz da massa do depósito vazio, arco tangente de Z0, que é raiz de M0, sobre raiz de M maiúsculo, eu já posso colocar sobre a mesma raiz, tá bom? Muito bem, meus queridos. Eu esqueci de trocar o sinal, né? Aqui era mais, mas com menos lá, que eu multipliquei tudo por menos 1, fica menos, né? Está aí, então, a equação da velocidade desse depósito em função do tempo, tá certo, pessoal? Determinamos aí a equação horária da velocidade para esse sistema, tá legal? Bom, poderia encerrar o vídeo aqui, né? Mas o que a gente gostaria de fazer agora? Bom, se eu tenho a velocidade, eu gostaria de saber qual é a posição, né? A gente agora vai determinar a equação horária da posição desse reservatório. Para achar essa equação horária da posição, eu preciso integrar mais uma vez, né, essa equação para achar essa posição. A posição do reservatório em função do tempo, né? Muito bem. Notem o seguinte, então, pessoal. Para achar essa posição, então V, né, a velocidade, é a derivada da posição no tempo. Então, x é a integral de v dt. Eu vou ter que integrar, né, a menos isso aqui. Integral de kt dt vai ficar meio de kt ao quadrado, né, isso aqui é tranquilo. O problema é que nós vamos ter que integrar esse termo aqui, né? Aqui não depende do tempo, tá? Aqui vai ficar um t depois. O problema é isso aqui, ó. Nós temos que integrar a função arco tangente de uma coisa que depende do tempo, tá? Então, pessoal, nós vamos precisar da integral, né? Temos que lembrar aí a integral do arco tangente de x, dx, né? A integral do arco tangente é uma integral muito parecida com a integral do ln, tá? Ambas saem por partes, tá bom? Integral de UDV, né? A gente chama aqui, no caso, o U, né, de arco tangente. Tá, eu não vou fazer aí o cálculo para vocês. Qualquer livro de cálculo tem isso, né? O dv vai ser 1. Aí, aplicando lá a fórmula da integral por partes, o v menos a integral de v du, vocês vão concluir que a integral do arco tangente é z, arco tangente de z, menos metade do logaritmo natural de 1 mais z quadrado, tá bom? Muito bem, eu vou então primeiro, pessoal, fazer por partes, tá? Primeiro eu vou integrar só esse pedaço aqui. Vou integrar só o arco tangente desse termo aí. Então vamos lá, integral do arco tangente raiz de m0 menos kt sobre raiz de m maiúsculo, dz, tá bom? Essa integral,
É dt, na verdade, né? Não é dt, porque eu estou integrando no tempo. Essa integral no tempo, então ela vai de 0 até t, tá certo? E aí, utilizando, né, então, essa fórmula, pessoal, a gente chega no valor dessa integral. Antes, tomem cuidado, tá? Eu preciso fazer uma substituição antes, né, de aplicar essa fórmula. Porque aqui não tem só t, tá certo? Aqui eu tenho um monte de coisas, né, misturadas. Então eu vou ter que chamar isso aqui de u. Então quer dizer que o meu du, ele vai ser menos k sobre raiz de m maiúsculo dt, tá bom? E o nosso dt, então, vai ser raiz de m sobre menos k, né? Então eu vou ter um menos raiz de m sobre k vezes a integral do arco tangente de u du. Ou seja, isso é menos raiz de m maiúsculo sobre k, e agora sim, vezes toda essa parafernália aí, né? Então, z, que é esse termo, raiz de m0 menos kt sobre raiz de m maiúsculo, vezes, agora eu vou ter que apagar isso aqui, né, infelizmente, vezes arco tangente de z, né, que é esse mesmo termo, raiz de m0 menos kt sobre raiz de m maiúsculo, menos metade do logaritmo natural de 1 mais z quadrado, pessoal. Então esse termo aí, tá? É ao quadrado, né? Eu vou tirar essa raiz de m, né? Tá ao quadrado, vai ficar só m. Então isso aqui vai ficar raiz de m0 menos kt ao quadrado sobre m maiúsculo. Não sei se dá para entender ali. Tá bom? Claro, eu calculei, né, essa integral no limite superior, tá? Para t igual a t. Para t igual a zero, o que acontece, pessoal? Né? Quando o t é igual a zero, o que vai acontecer? A função arco tangente, né, de zero, ela é zero, tá certo? E aqui, né, vai ficar ln de 1, tá certo? Que também vai ser zero, né? ln de 1 é zero. Então, no limite inferior, eu não preciso me preocupar, tá, com os valores. Eu só substituir, então, no limite superior. Tá bom? Bom, eu não gostaria de apagar a equação horária da velocidade, mas infelizmente eu vou ter que apagar para agora eu obter a equação da posição, né? Não, pessoal, ainda tem mais termos, tá, dessa integral. Eu falei bobagem, né? Para t igual a zero, tá? Aqui vai ficar raiz de m0 sobre m maiúsculo, arco tangente, né, dessa raiz de m0 sobre m maiúsculo, mais meio, né? Porque menos aqui com menos fica mais, meio ln de 1 mais m0 sobre m maiúsculo. Então tem mais termos ali ainda, tá? Não é só isso, não. Tem mais termos ali. Quando t igual a zero. Eu preciso sim substituir agora o extremo inferior, tá? Então aqui eu fechei esse parênteses, mas ainda não fechei o colchetes. Então agora vem, né, menos. Agora eu vou substituir t por zero. Então vai ficar raiz m0 sobre m maiúsculo, arco tangente raiz m0 sobre m maiúsculo, menos, aí com aquele menos fica mais, né? Isso, mais meio logaritmo natural de 1 mais m0 sobre m maiúsculo. Fecho colchetes. Tá bom? É isso mesmo, exatamente, tá? Bom, e aí então agora eu consigo
obter a equação da posição x, né? Então vai ser aquela constante, né? Não é o k, mas aquele resultado que estava fora. Infelizmente eu apaguei, né? Eu vou copiar aqui. 2 sobre R maiúsculo, raiz de 2G' sobre πρ. Vou abrir uma chaves, tá bom? Tinha aquele kt, né? Integral de kt dt é meio de kt quadrado. E agora eu tenho, então, né, todo... tem aquele termo final, né, do arco tangente que não dependia de t, que aí vai ficar multiplicado, né? Então, raiz de m, arco tangente, raiz m0 sobre m maiúsculo, vezes o tempo t, e agora sim vem a integral desse termo, que é tudo isso aqui, né? Então, eu vou copiar aqui, menos raiz de m sobre k, onde k é dado por aquele valor lá, né? Esse valor aqui. E aqui eu tenho, então, raiz de m0 menos kt sobre raiz de m maiúsculo, vezes o arco tangente, raiz de m0 menos kt sobre raiz de m maiúsculo, e aí menos, né? Vamos continuar aqui. Menos metade do logaritmo natural, 1 mais raiz de m0 menos kt, que é o próprio m, né? Ao quadrado sobre m maiúsculo, menos, e aí vem raiz de m0 sobre m maiúsculo, arco tangente, raiz de m0 sobre m maiúsculo, mais ainda metade do logaritmo natural de 1 mais m0 sobre m maiúsculo. Fecho parênteses, fecho colchetes, fecho as chaves. Olha, pessoal, está aí então a expressão, né? A expressão que dá, né, a posição desse meu reservatório em função do tempo. É claro que é uma expressão nada trivial, né, nada simples, mas com o auxílio do computador você consegue resolver isso aí, né, achar o valor imediatamente, tá certo? Eu poderia calcular para vocês aí a velocidade máxima, né? Quando o combustível, né, quando a água, no caso, se esgota, ela se esgota nesse T aqui, né, nesse tempo T máximo, que a gente viu que era raiz de m0 sobre k, tá bom, pessoal? Se vocês pegarem a equação horária da velocidade e trocar o t por raiz de m0 sobre k, vocês vão achar, né, a expressão da velocidade máxima atingida. Eu vou colocar aqui, vou fazer assim para não ficar muito bagunçado. Essa velocidade máxima, ela dá o seguinte, vai dar 2 vezes raiz de 2G' H maiúsculo. Depois vocês podem confirmar isso, tá? 1 menos raiz de m maiúsculo sobre m0, arco tangente da raiz de m0 sobre m maiúsculo. Ou seja, a velocidade final, né, a velocidade, a partir desse momento, essa velocidade ela fica constante, né? Porque já não vai ter mais fluxo de água, tá certo? A partir desse instante ela fica constante. Essa é a velocidade máxima e notem que essa velocidade final, ela só depende do que, pessoal? Só vai depender da massa do depósito vazio e da massa inicial, né, de combustível, tá certo? Muito interessante isso, né? E, claro, né, e esse G', ele é próximo do G quando o raio, né, desse orifício por onde a água sai, né, escoa, é muito menor do que o raio da seção do reservatório, tá certo? Eu também posso, né, pegar esse T e substituir aqui na equação da posição e achar o valor dessa posição máxima, tá bom, pessoal? Muito bem, a gente poderia ver algum exemplo numérico, né? Vocês podem aí calcular, né? Eu vou deixar esse exercício. Né? Suponha aí que eu tenho um reservatório, tá?
de raio 10 centímetros. Vou colocar os dados para vocês, aí vocês calculam, usando as fórmulas que a gente viu aí. Vamos supor que o orifício, né, por onde a água sai, ele tem um raio de 1 centímetro. Suponha a massa do depósito vazio 20 quilos. E suponha um nível inicial de 45 centímetros, tá, de altura de água. Então vocês devem calcular aí o tempo que leva, né, para a água escoar, né, para o depósito esvaziar. Calculem a velocidade de saída da água, tá bom? E calculem a velocidade máxima que esse reservatório atinge, né, e a partir de qual posição ele se esvazia, tá certo, pessoal? O tempo aí vai dar 30,3 segundos, tá? A velocidade máxima vai ser de 1 metro por segundo. E a posição para esse tempo, né? 21,93 metros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, uma videoaula bastante extensa, né, e pesada. Pausem o vídeo, pessoal, né? Refaçam esses cálculos novamente para vocês adquirirem traquejo, tá certo? E refletir também sobre os conceitos físicos, né, por trás desse problema bastante interessante. Espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado.